TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até aos seus lares levando um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que a veiculação do programa é aos sábados às 7 horas e 30 minutos, segundas-feiras 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, tá? Aceitamos perguntas, reclamações, né? Sugestões, claro. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Passo também o meu número de telefone, tá? Meu WhatsApp é 249-8801-4001. Lembrando também que o programa é visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Abre a página, você escolhe lá o programa Enfoque Espírita, ok? Assim também como no Instagram, TVC Correio da Manhã. Lembrando que o programa Enfoque Espírita também é veiculado, e toda a programação do canal é veiculada em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, além de Petrópolis, claro. Nova Friburgo, canal 5. Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Tá certo? E está conosco aqui também, no estúdio para gravação hoje, o Paulo César da Silva, né? Palestrante e ex-presidente do Grupo Espírita Jesus e Maria, lá na Gregório Cruzic 446. As suas palavras iniciais para o programa, Paulo, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço aí por mais uma vez, né, você ter me convidado para participar desse programa, né, e que a paz esteja no coração de todos que nos ouçam. E esperamos que na nossa conversa aqui ela traga coisas boas para os corações que nos ouvem. Perfeito, muito bom. Aliás, também ele tem uma outra qualidade muito boa. Ele é declamador de poesia. Pois é, rapaz. No final, ele o fará para a gente um brinde da sabedoria poética desse nosso irmão aqui. Tá certo? Então, nós vamos para a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 135. Diante do Mestre é o título. Eu vou pedir uma coisa ao Paulo. Vamos intercalando nos parágrafos? Vamos. Perfeito. Então vamos lá. Diante do Mestre é o título. Abre aspas. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 15, versículo 14. Emmanuel descreve da seguinte forma. Mas olha só, gente, lá João diz, né? Uma palavra muito interessante. Vós sereis, é futuro. Meus amigos. Aí vem uma situação. Se fizerdes aquilo que vos digo. Sou muito sincero. Eu trocaria o verbo mandar.
que eu acho que aí não cabe esse verbo mandar. Vamos ler. Olha, eu é que estou dizendo, Luiz Weckmiller dizendo isso. Vós sereis meus amigos se fizer do que vos ensino ou que vos falo. Porque nós entramos aí numa coisa chamada livre-arbítrio. O camarada pode ou não ouvir ou querer aprender para passar para frente. Jesus, em algum momento, você sabe, se mandou, você tem que fazer isto? Olha, Luiz, é tudo questão de interpretação da palavra, né? Às vezes as pessoas que fazem a tradução, eles não estão inseridos na profundidade do tema, né? Né? Igual aquele fala, né, que vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Tudo bem, mas nós sabemos, o Evangelho de Jesus é uma proposta de vida. Isso. Jesus propõe, né? Propõe, né? Então ele fala, vós sereis meus amigos. Amigo é aquele que compartilha algo com outro, né? Que está inserido ali naquele tema, enfim. Perfeito. Então, se fizermos o que ele propõe, né? Então nós podemos dizer assim, nós somos amigos de Jesus. Dele, né? Mas lembra bem, se fizer, Emmanuel vai relatar aqui no restante. Mas com certeza que sim. Perfeito. Então vamos lá, gente. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Isso aí. Imbuídos de entusiasmos, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Olha só, é muito profundo isso, hein, Paulo? Olha só. Não lhe perdermos as instruções. Esse perder aqui, eu acredito até que seja na hora quando nós vamos reencarnar, graças a Deus, e por misericórdia de nosso Pai Eterno, vem o véu do esquecimento. E aí vamos começar numa reencarnação a aprender tudo novamente. Que eu vejo por aí. Não sei se você tem outra situação. O aprendermos novamente, na verdade, você sabe que aqui mesmo, na nossa vida, tem lições que nós aprendemos lá no primário, né? Lá no primário, quando estávamos lá no primário, lições, coisas tal, que nós já esquecemos. Mas quando você está diante dela outra vez, você começa a lembrar. Então, a reencarnação, quando fala esquecimento, é uma coisa. Mas quando você está diante de uma mensagem da qual você já esteve diante dela em outras passagens, você lembra. Por isso que é fácil, por exemplo, para nós aqui aceitarmos as palavras de Jesus, porque é algo que já está em nós. Já está em nós, exatamente. Aí eu te faço uma pergunta. No nosso estágio da população mundial, será se nós estamos sendo amigos de Jesus? Olha, a questão de amizade, ela é muito, assim, muito, uma coisa, digamos, muito complexa até envolve a parte psicológica do indivíduo. Né? Mas a amizade é uma coisa que ela permeia as noções relações. Eu não só sou conhecido seu, mas sou teu amigo. Nós temos uma amizade. Então, isso como é que a gente fala? Endossa a relação do indivíduo. Né? Tem pessoas que eu não sou, dizendo até num outro assunto, há pessoas que eu já vi isso, até na internet tem muito isso. Não, você não pode ser amigo do seu filho. Se você não for amigo do seu filho, você não vai ter acesso ao coração dele. Que a amizade ela não,
ela não tem interesse. Amizade verdadeira não tem Sim, interesse. não tem, É eu meu não amigo, acho. é amigo. Eu tenho amigos que eles são pessoas que têm outros Conhecidos, procedimentos, são outros procedimentos, mas que eu considero amigo, que eu tenho um carinho, um respeito por aquelas pessoas. Isso Perfeito. nós não podemos ter um relacionamento profundo porque temos vidas diversas, mas, mas somos amigos. Quando se encontra, é aquela amizade, mas depois Exato. cada um vive sua vida. São pessoas que às vezes vivem no vício, vivem até em outras situações. Outras situações, Então, mas você não deixa de ser amigo daquela pessoa. Entende? Então, é isso que Jesus propõe, essa amizade, né? Quando eu li isso aqui ontem, eu reli novamente, né? Eu verifiquei que essa amizade com Cristo, eu acho que, perdão, eu não acho nada. Eu vejo que é de acordo com o seu grau evolutivo. Quanto mais atrasado você está, vai ser difícil você compreender o que Jesus lhe diz. Mas quando você caminha na moralidade, na intelectualidade, a coisa muda. Você tem mais percepções, porque o seu funil aqui do nosso chakra coronário, me parece que ele se dilata. Ele não é isso? mais coisas. Capta muito mais situações para o nosso desenvolvimento espiritual. Caímos naquela parábola dos talentos, né? A quem muito... quem recebeu 10 moedas, devolveu os 10. Muito bem, você recebeu, quanto mais você recebeu, mais você terá. A princípio é uma coisa egoísta, mas não é. Porque você tem que distribuir, desenvolver o teu talento, quer dizer, O seu, exatamente. Que aquele recebeu um talento só, enterrou o talento. Não fez nada, né? Não fez nada. Não fez nada. Então, né? Agora só para antes desse parágrafo aqui do vós sereis, versículo, tem aquele que é muito conhecido nosso, que está lá na Bíblia, todo mundo conhece. Jesus diz assim: um mandamento vos deixo, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aí depois ele fala essa proposta. Algum tempo atrás, Paulo, eu lia isso. Você sabe que não soa bem isso dentro da minha cabeça. Porque nós estamos encarnados. Estando encarnado, você, de uma certa forma, é materialista e vê o que está escrito. Se você tem um certo conhecimento, você vai ver o tempo do verbo. E aqui diz, como você nos disse, né? Eu vos amei. É passado. Eu não acho que ele só amou a gente lá atrás, não. Ele ama a gente ainda hoje. Exato. Mas é que ali você tem que contemporizar, né? Colocar no tempo. Ele estava falando para os discípulos, aos quais ele apresentou amor, né? Sim, uma outra vertente aí. Ele está falando ali para os discípulos. Aí fala, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Exato. Perfeito. Aí, digamos, aí nós podemos nos colocar no tempo, e se nós realmente formos amigos ou discípulos de Jesus, queremos aprender com ele, então esses que estão aprendendo também vamos seguir. Olha que ele deu apenas um mandamento, né? Aliás, até o 4º mandamento fala da espiritualidade. Do 6º em diante, gente... Não, perdão. Do 5º em diante, né? Aí são 6, é material, é administrativa a situação do ser humano. Vocês nunca perceberam isso? Então vão lá no... né? Ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir, Paulo.
Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Né? Quer dizer, o Emmanuel já fala aqui sobre a questão humana nossa, o nosso nível. Né? Uhum. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores, né? Que precisam. E aqui até naquele último palavra que você leu, que ele fala assim, que todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Quer dizer, o Evangelho de Jesus ele é indutivo, ele induz a pessoa, ele não impõe, né? Ele induz. Quando você entra no Evangelho, ele te induz. Você é mau. Aí você lê o Evangelho de Jesus, ele fala de amor, etc. e tal. Você continua mal, mas só que aí já continua a ficar aborrecido com você mesmo. Poxa, por que eu sou mal? Aí é onde induz você a começar a pôr freio nas suas maldades. Perfeito. É a nossa consciência nos acusando, né? Ok. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Olha só. Diretriz, e não nos cabe agir de outro modo. Porque estudando, lendo, vendo, você ouvindo, sabe. Você tem que saber. Exato. Tem outro modo de você aprender. Ou alguém fala, ou alguém lê, você até ouve. Desde que venhamos a colocar em prática aquilo que aprendemos. A prática é outra história. Exato. Vamos lá. Vou adiante. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Quer dizer, fala aqui é através da palavra, tudo bem. Que às vezes as pessoas pensam, isso é muito preciosismo, não precisa disso, mas é a única maneira, como nós estamos fazendo aqui, lendo para as pessoas, de passar a mensagem. Exato. Não é? Olha só, são coisas assim que, quando eu li, eu não vi, tá? A gente relendo agora aqui no estúdio, olha só, levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto. Olha só, o verbo bem posto. O que quer dizer isso, gente? É colocar o verbo no seu devido lugar e no tempo. E também exatamente no tempo. Agora, como é que nós vamos entender isso? Não é? Exatamente. Olha assim, sendo necessário que assim procedamos. Claro, gente. Se você ler, você entendeu que tem que ser uma pessoa de bem, nós temos que proceder da mesma forma. Ok? Não há a menor dúvida disso. Bom, eu vou pedir o intervalo antes, não é isso? Um pouquinho para a gente pegar o parágrafo inteiro, não é isso? A não ser que você queira falar mais alguma coisa desse parágrafo. Não, mas acho que está bem elucidativo. Temos uns segundos aqui para... Né? Mas o que você colocou está certo. Né? Ok. Então tá, gente, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando, né, conversando, eu e o Paulo, sobre o capítulo 135, né, do livro Palavras de Vida Eterna, cujo tema é Diante do Mestre. Olha só, diante. Não estamos longe, nós estamos diante dele. Então vamos lá. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Quer dizer, aqui ele fala que exatamente quando eu vou falar aqui algo que eu já vi palestrantes espíritas, até não vamos falar de outras religiões que a gente vê que às vezes acontece. Palestrantes espíritas, não se trata apenas de falar palavras incorretas, mas as pessoas usando meios um tanto quanto desrespeitosos para falar sobre o Evangelho de Jesus, não? Até sobre a doutrina espírita, né? E a gente vê que as pessoas acham que deve falar, não, eu sou assim, falar abertamente, coisas, entendeu? Então você tem que escolher as palavras. Se o Luiz estivesse aqui falando num linguajar sujo, né? Esdrúxulo, enfim, eu, sinceramente, eu não aceitaria o convite. Mas claro, eu sei que o Luiz, ele é uma pessoa de boa índole, e que uma questão, se precisar de boa intenção, você está cheio, e eu também. Então nós podemos juntar as nossas atenções. Mas o que eu quero dizer com isso? O que ele está falando aqui é pesquisar, falar, você precisa, faz anotações, boas palavras, procura para dar, quando você passar a palavra de Jesus, para que as pessoas entendam, né? Hoje precisamos contemporizar as palavras, né? Porque Jesus disse há 2000 anos e 25 anos atrás, né? E falou em outra língua, isso foi traduzido, então tradução, quem trabalha sabe que não é fácil, né? Então, nós precisamos hoje fazer pegar as palavras de Jesus e traduzi-la novamente, mas agora com afeto, com carinho, e fazer com que as pessoas entendam a intenção de Jesus. Ele está falando aqui, né, para sermos amigos dele. Quer dizer, amigo, quer dizer, você quer um amigo, uma pessoa ruim, estragada? Ruim não. Amigos dele é aquele que também faz o bem, que gosta das pessoas, que ama o que faz, que enfim, que ama a vida, né? Então nós precisamos transmitir através da palavra, né, a intenção de Jesus. Pois é. Aí caiu aqui uma outra frase que nós ouvimos dentro do Espiritismo. Nós temos que nos tornar pessoas de bem. Isso é. Olha, vou te falar uma coisa, hein? Você tem que suar muito. Aliás, eu sempre digo o seguinte, Paulo. Eu não digo que eu sou espírita. Na minha concepção, eu não sou um espírita. Porque se eu fosse realmente um espírita, eu não estaria num orbe de provas e expiações. Eu já sou espírita. Eu estou aqui porque eu mereço. Olha! Então, eu acho que ser espírita, é exatamente o que você fala. O que você está propagando, que não se trata, a doutrina espírita, ela é propagada através de Jesus. Sim, certo? A doutrina espírita é a doutrina de Jesus. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, né, a Torá. E o Espiritismo, ele não veio destruir o cristianismo, ao contrário, também veio comprovar, né? Veio dar também esclarecimentos sobre o cristianismo, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Exato, hoje em dia eu fico até
feliz, eu acho engraçado, quando o indivíduo diz que eu sou um satanista. Eu falo, eu não sabia, eu era uma pessoa tão importante. Imagina isso. Então, mas por quê? Se estamos aqui falando sobre uma passagem de Jesus, coisa e tal, então, satanista é um jeito bom, né? Ele será. Hoje está nessa condição. Tudo é relativo. Você é o que é hoje. Quando você fala assim, não sou espírita, você pode dizer assim, que é espírita porque você gosta do espiritismo e até trabalha para ele. Sim. Entende? É isso que é ser espírita. Sabe uma frase que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações mais. Então, espírita não é um sujeito perfeitamente bom. Lógico que não. Lógico que não. Ainda não estamos lá. Entende? Então, é isso que é ser espírita. Então, ser espírita não é ser, como alguns acham que ser espírita é que ele é superior aos outros. Então, aí ele já não é espírita. Não. Eu digo que eu sou um para. Ainda estou para. Mas já está chegando. Olha, você imagina só, Paulo de Tarso, depois do encontro com Jesus lá às portas de Damasco, houve a transformação, ele ficou um período lá fazendo tendas e tudo mais. Depois veio um casal e diz assim, está na hora. E o que ele faz? Ele sai. Olha, o que aquele homem andou pelo mar Mediterrâneo e naquelas cidades todas. Olha, teve um naufrago, ele foi náufrago, não só sobrou nesse naufrágio, ainda estava preso. Apanhou a beça. Não, e várias vezes, né? Aí me lembrou outra do Geraldinho Lemos, que ele diz o seguinte, ele estava conversando com o Chico e o Chico simplesmente, de repente, parou, ficou olhando. Aí o Geraldinho falou, Chico, tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. É que a espiritualidade está me dizendo que no futuro o espiritismo seria através das multimídias. Aí o Chico vira para o Geraldinho, Geraldinho, você sabe o que é isso, multimídia? Eu falei, Chico, não tenho a mínima ideia que seja isso. Hoje nós sabemos que a multimídia é televisão, né? Celular, cinema, rádio, televisão e impresso, né? Jornal, livros e tudo mais. Agora você imagina lá atrás já não tinha ainda celular, era aquele telefone de disco. O orelhão de ficha. Que desespero era aquilo, não? Isso já era moderno na época. Já era um avanço assim imenso. Aí eu penso assim, imagina, se quando nós adentrarmos, já estivermos em regeneração, eu chego para o Paulo e digo assim, com certeza ele não pegou o que eu mandei para ele, tá? Mas eu disse assim, seja bem-vindo. Pela telepatia. Será que vai ter livro? É bem possível que tenha. Né? Olha, isso aqui foi escrito lá aqui, em 1857. Quanto tempo atrás? Imagina isso, gente. Hoje você tem livro no celular, como não, eu trago aqui, se eu colocar todos os livros físicos que tem no meu celular, não dá para me carregar. Só com um caminhãozinho. Você tem que carregar um caminhão atrás. Olha só. Então vamos lá, gente. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem. Consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Aqui ele já começa, Emmanuel já nos faz entender que
Cristo não só falou, quer dizer, induzir pela palavra, como você vai falar, através da Mas mídia, colocou induzir. em prática, né? Mas ele foi colocar em prática. Perfeito, olha só. Aí eu vejo também, como é que chama aquilo? Um incentivo a todos para que insistamos no estudo do Espiritismo, no estudo da Bíblia através dos comentários espíritas, que tem livros aí excelentes. Aliás, tem um senhor, Severino Celestino da Silva. Eu acho que ele tem uns 5 ou 6 livros, mas numa grandeza. E o interessante, gente, que ele foi seminarista. Ele foi... É lá do Ceará, e ele ia para Israel e tudo mais. Então, ele falou assim, aqui que aconteceu. Então, ele faz a analogia, onde ele está, com o Evangelho. Hoje já se mostra a fotografia, tudo destruído, tudo mais. Mas só a lembrança dele, você já automaticamente se conecta. Assim, poxa, como é que devia ser naquele tempo, as construções e tudo mais. E aí nós vemos aí que demonstrando a própria união com o eterno bem. A própria união. Então, nós nunca fomos desgarrados, né? Nunca, de nosso Pai eterno. Nós viemos simples e ignorantes, porém destinados à angelitude, para que nós venhamos a trabalhar o nosso desenvolvimento intelecto e moral. É isso aí. Não é isso? Como ele comenta aqui, consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos, né? Olha que essa que é a... Porque nós temos Jesus, né? Falando de uma maneira geral, nós achamos Jesus um ídolo, né? Assim, todo mundo quer idolatrar, fazer cultuar, cada um na sua. Não estou falando que isso está errado, não. Quem sou eu para saber o que é certo, né? Mas eu digo assim, é porque Jesus, ele não foi o exemplo. Na doutrina espírita, nós temos Jesus como modelo e guia. Né? Que ele é exemplo, ele guia, né? Sim. Que ele está na frente. E ele é exemplo, é diferente, entende? Então, o que ele fazia? O bem de todos. Para Jesus, não é, a coisa que ele era judeu de nascença. Sim. Mas ele não induziu ninguém vocês vão para o templo rezar. Porque ele sabia que lá no templo a Torá, né, que eram as leis judaicas, estava presa lá dentro. Era só para a elite. Aliás, só para os homens também. E para os homens. As mulheres ficavam à parte. Deus nem olhava para elas. Né, essas coisas. Isso. Então, veja só, por isso que a mulher foi sempre muito perseguida, tal, né? Veja que Maria de Magdala era perseguida até pelos próprios discípulos, porque eles ainda não entendiam, que eles viveram numa cultura em que a mulher é inferior. É inferior, né? Exato. E então eles não admitiam ela como uma discípula de Jesus, né? E ela era, e não só ela, dizem que havia muitas outras. Porque Jesus foi para o monte, foi o Sermão do Monte, é uma página maravilhosa. Eu gosto muito da que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Né? E ele falou para quem? Para o povo. Por isso que ele estava lá, porque ele podia falar o que ele quisesse, ele não podia para o tempo falar, senão eles perseguiam ele. Então ele foi para o monte, lá ele era em barco, na beira de praia, é onde ele pregou o evangelho dele. Já é uma demonstração para nós de que nós devemos, onde nós estivermos, né, a gente agir como Jesus com certeza propôs, para sermos amigos dele. Sim. Pois é, você falou uma coisa interessantíssima. Se vocês pegarem, como Paulo diz, a Bíblia, capítulo em Mateus 5, 6,
ali está a base da doutrina espírita. Eu acho que é no capítulo 5, versículo 41. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente... no capítulo... Eu acho que é 5, não é isso? O mandamento maior está no capítulo 22, versículo 34 a 40. Ah, tá. Ó, tá vendo só? Exatamente. Que talvez em outro... porque... O evangelista... Sabe o que acontece? Isso aqui é a minha cola. É isso aí. Tá bom? Ok? Isso. Então vamos lá, gente. Quer fazer o final, por favor? Vamos fazer. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo, aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, forçamos-lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos proponho. Tá? Então, aqui ele está falando, como eu comentei, é muito importante. Emmanuel sempre é amoroso com a maneira de se expressar. A pessoa ter o culto da sua religião, fazer, não é? Como é que fala, faz os cultos, reverenciar Cristo, canta para Cristo, coisa e tal, ele está falando, isso não tem problema. Claro. Isso também traz vantagem para a pessoa. Mas esse finalzinho aqui, ele coloca, né, aqui, ó, mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, ou seja, para sermos amigos de Jesus, é forçoso lhe ouçamos essa afirmação. Que para você ser amigo de Jesus, você tem que pôr em prática o que ele ensinou. Aí ele complementando, aí ele diz assim: feliz aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. O que quer dizer isso, gente? Lógico, se você está diante de Jesus lá no Sermão da Montanha, né? Você vai vê-lo e vai ouvi-lo. Mas eu não boto ponto aí nessa frase, eu boto uma vírgula, desde que você venha a colocar em prática aquilo que ele diz nas bem-aventuranças. É claro, você... Lógico, gente. Vocês acham que... Quer ver? Um exemplo bem chulo, bem ruim. Se você não julgar na loteria, você vai ganhar? Ou você acha que vai cair uma bolsa de dinheiro na tua cabeça, que alguém lá do avião julgou e acertou a tua cabeça embaixo? Nunca, gente. Nós temos que trabalhar a nossa evolução. Aí me disseram, uma vez me disseram assim: Luiz, você que é sabedor, eu falei, opa, menos. Qual é a diferença entre apóstolo e discípulo? Porque ele fala essas duas coisas dentro do Evangelho. Eu falei assim, olha, os apóstolos foram 13. Aí ele já regalou um olho desse tamanho. Não, você está errado. Leia certo que você vai ver que são 13, não são 12. Porque depois de Judas veio quem? Matias. Então são 13. Vai tirar o Judas só porque ele errou de ser apóstolo? Aí a outra pessoa, né, senhora de si, disse assim, e discípulo? Eu disse assim, é você, sou eu. Não, eu não sou discípulo nem apóstolo. Disse, você é sim. Aí ele falou assim, me explica isso. É lógico, você não vai à missa, ele é católico, a pessoa é católica, desculpa. Você não vai à missa? Então, você é discípulo de Jesus.
Se você faz aquilo que ele lhe pede ou colocou para que venhamos a fazer, esse é problema seu. Aí ele fez assim, mas assim mesmo. Ele fez para trás, olhou assim, fixo, como eu estou fazendo com você. Ele falou assim, eu queria lhe pegar, mas quem pegou o laço foi meu pé. Eu falei, não, de forma nenhuma, eu não estou aqui para julgar laço, para fazer você cair, não. Eu só estou te mostrando o que eu acho. Apóstolos foram 13, discípulos somos nós, que não vimos Jesus e acreditamos nele. De repente, a pessoa estava chorando. E eu falei, cara, o que é isso? Não há necessidade. Você está chorando de alegria, não? Você está chorando de tristeza, que eu não tinha visto isso. Mas é a questão da literalidade, né? Não é? Exatamente. Mas nós temos que fazer um segundo intervalo, Então, Paulo. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente dos apóstolos e discípulos. E o Paulo quer complementar mais alguma coisa, por favor, faça. Vamos fazer a nossa mensagem final agora? Podemos. Né? Podemos. Não é que o Luiz falou aqui que eu sou declamador. Né? Bom, de repente eu sou mais um reclamador. Né? Mas eu fico contente e feliz porque a poesia, todas as poesias boas, elas levam uma mensagem e uma aprendizagem. As poesias que vêm da doutrina espírita, dos espíritos, né, elas têm sempre ensinamento. Existe algo que nós não usamos muito na nossa vida, né? Ou então, assim, com muita confiança, que é a vontade, é a força de vontade. Nós precisamos usar a força de vontade, como o Luiz já colocou hoje, a gente sempre coloca as dificuldades que nós temos em nos melhorar. Nós precisamos de nos esforçar, e isso nós precisamos usar a força de vontade. Então tem uma poesia que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que vem da mediunidade de Chico Xavier. É uma poesia do autor, é o Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Né? O nome dessa poesia é Aos Fracos da Vontade. A primeira vez que eu li essa poesia, eu falei assim, ele fez uma poesia para mim, né? Porque nós nos sentimos fracos. E essa poesia, ele, no caso, nos induz, né, a pensar nessa potencialidade que todos nós temos. E ele diz assim: homem, levanta o véu do teu futuro e troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro cárcere do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um mundo grande e vasto, livra-o do mal obscuro e nefasto com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente eterno esplenda, dando ao teu mundo a mágica oferenda da alegria
em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência, ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares com os tônicos sagrados da virtude. A tua vontade, esclarecida e forte, triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a criatura no abismo da vida, amarrada ao catre da miséria. Temos que dizer alguma coisa simplesmente excelente. Aí diz o Ariano Suassuna, né? Devo colocar um adjetivo? Qual seria o adjetivo adequado para essa declamação? Para mim, excelente. Para outros, não tanto. Mas o importante é que quem declama sente mais do que aquele que ouve. A gente ouvindo nos leva a um outro tipo de patamar. Mesmo a gente não compreendendo muitas vezes o que o Augusto dos Anjos queria dizer. Mas calma, tudo a seu tempo. Porque nós estamos aqui para aprender. E se aprender é também o que estamos fazendo aqui agora, declamando. De uma certa forma, não é isso? E espero, Paulo, que você venha a ser chamado para ser um membro da Academia de Poesia de Petrópolis. Quem sabe? Quem sabe, né? Se eles ousarem. Mas veja bem como nós dissemos, a poesia, ela tem... nós aprendemos muito com Cora Coralina, por exemplo, né? Sim. Espetáculo. Então, ela traz uma mensagem para nós, né? Que ele fala aqui, ó, levanta o véu do teu futuro. Ele está falando do futuro do espírito imortal. Espírito com letra maiúscula, né, gente? E nós vivemos aqui nesse mundo presos aos nossos brinquedos aqui, esquecemos, né, de nos cuidar como espíritos imortais que somos, né? E ele fala, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Olha só. E nós não continuamos brincando, né? Se distraindo. A gente, quando chega fim de semana, eu não sou de ferro, não, aí eu vou, não tem nada contra ninguém, nem estou levantando bandeira. Aí o indivíduo vai beber, se cair na farra, faz um monte de coisa, ele perde o tempo e ainda se impregna de coisas ruins. Situações. E gente, eu estou falando isso porque eu já fiz isso e realmente é perda de tempo. Exatamente. Então, gente, olha, a poesia que o Paulo declamou agora, né, também está inserido de alguma forma no capítulo 105 que nós estudamos no dia de hoje. Sim, estamos diante de Jesus. Sempre. Não esquecendo jamais que ele é o nosso governador. Você acha que ele vai nos deixar ao léu? Lógico que não. Voltamos a outro dito de Jesus.
nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Claro, gente, tá certo? Mas, Paulo, agradeço a sua vinda mais uma vez, não é? As portas estão abertas, vão vir outras oportunidades também. As suas comentários finais, por favor. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui ao Luiz pelo convite de eu poder aqui estar, né, conversando com todos vocês, né, e que a paz permaneça no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Então, pessoal, eu também agradeço a audiência do programa, em que todos estão aqui ligados no canal 16, TV Correio da Manhã. Agradecemos a toda a direção que nos acolheu e nos acolhe muito bem. Agradecendo a todos pela audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.